Ok. Eu não creio que eu vou gastar o tempo todo. Se eu terminar antes, os irmãos fiquem à vontade para vir aqui também e repartir algo que tenha um ganho do Senhor. É, Quero considerar uma lembrança aos irmãos, algo que é, surgiu aí durante a reunião, um pensamento, um sentimento, acho que vale a pena a gente considerarmos juntos. Vamos orar antes ao Senhor, mas nossa leitura começa em Gênesis capítulo 3. Leremos o capítulo todo. Vamos pedir ao Senhor que nos conduza nesse tempo. Senhor, nós somos muito gratos por aquilo que o Senhor nos concedeu nessa manhã. Obrigado, Senhor, por termos visto o teu rosto, Senhor, termos sido lembrados da tua obra, da tua pessoa. Obrigado, Senhor, pelo encorajamento de nos aproximarmos ousadamente a Ti, Senhor. Obrigado, Senhor, porque o véu foi rasgado. Não há mais véu. Senhor, nós estamos na Tua presença, graças à obra do Senhor. E agora, Senhor, diante da Tua palavra, reconhecemos que só o Senhor tem autoridade, as palavras de vida eterna. Queremos e precisamos, Senhor, ouvir a Tua voz nessa manhã. Senhor, pelo Teu Espírito, fala com cada um. Tu sabes o que cada um precisa. O Senhor pode prover com grande abundância, e essa é a nossa oração. Oramos em nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, capítulo 3 de Gênesis, a história da queda do homem. Esqueceram que eu sou professor também, né? Você não está ouvindo? Senta aqui, ó. Senta aqui. É bom que eu olho para você também. Muito bem. Obrigado. Na Gênesis capítulo 3, Deus criou o homem com propósito de comunhão. E ele, né, tinha comunhão com o homem todo dia. E ele deu instrução ao homem, capítulo 2, e nas instruções, a única restrição que havia era de não tomar da árvore do conhecimento do bem e do mal. E sabemos que o homem acabou tomando, e o Senhor havia advertido, falou, olha, no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Né? Não vamos entrar na questão, a morte é separação. A gente pensa em morte, a gente logo pensa em separação física, mas a morte mais horrorosa que tem, né? Alguns chamam de dano da segunda morte. É a separação eterna. É a morte do espírito. Separação de Deus para sempre. E Deus não quer isso, né? Então vamos lembrar dessa história. Capítulo 3, versículo 1. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Deus disse exatamente o oposto. Assim, de toda a árvore do jardim comerás livremente, menos um, né? Então, assim, o inimigo já vem embolando o meio de campo, razão pela qual nós precisamos conhecer a palavra de Deus com intensidade. E aí, quando alguma coisa estranha aparecer, fala, não é isso não, né? Essa é a nossa salvaguarda. Lembre-se quando o Senhor foi tentado, o irmão fez essa menção hoje de manhã, né? O Senhor foi, as respostas do Senhor foi, está escrito, também está escrito, né? Muito bem. Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele. A adição dela, Deus não tinha falado nada de tocar. Ela não podia comer. Então já começou a acrescentar. Quem conta um ponto, acrescenta um ponto, né? Aí ela acrescentou o pontinho dela aqui, para que não morrais. Então, isso pelo menos ela sabia, né? Que a consequência seria separação, né? Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os
os olhos e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Eles estavam nus e não percebiam, né? Há uma hipótese de que o que os cobria era a glória, como o Senhor quando foi transfigurado. A impressão que dá assim, que as luzes se tornaram tão, né, tão brancas, né, aquilo era como só ao meio-dia. Você não conseguia. Aqui, a glória os encobria. Não era possível vê-los, porque a glória os encobria, né? E possivelmente seja essa o futuro quando fomos glorificados, né? A- As vestes serão vestes de glória. Pecou, a glória se foi. E aí perceberam que estávamos, né? Apenas uma hipótese, os irmãos meditarem e considerarem depois. Versículo 8: Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, como de costume, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. As árvores que eram para se alimentar passaram a ser motivos para se esconder. Mas agora eles já estavam todos, né, digamos, fora do propósito de Deus. Eles já estavam, né, errados. Então, agora tudo estava fora de lugar, né? E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: Onde estás? Deus não precisa de informação. Todas as perguntas que Deus faz e que são registradas na Bíblia são perguntas para que nós avaliemos como que vamos responder e nós encontremos uma resposta. Para nós mesmos, Deus já sabe. Deus já sabe. Essa pergunta que Deus fez para o homem naquele dia, ele faz para nós todo dia. Onde estás? Nós precisamos aprender a considerar isso. Onde que eu estou? Diante de Deus, obviamente, né, nesse contexto do propósito de Deus, da vontade de Deus. Onde é que eu estou? Né? Isso me lembra uma pergunta muito parecida que Deus fez a Elias quando se escondeu na caverna. Né? Diz que ele veio a voz que lhe perguntou: Elias, que fazes aqui? Olha que pergunta. Eu tô tipo assim, Elias, não era para você estar aqui. O que que você está fazendo aqui? Né? E logo depois o Senhor disse: sai-te, põe até a porta da caverna, etc. A história os irmãos lembram. Elias, que fazes aqui? Adão, onde estás? Olha que pergunta. Irmãos, nós precisamos considerá-la diante do Senhor. Né? Em oração, né? Em meditação, Senhor, onde que eu estou? Né? O que que eu estou fazendo? Né? Bem, ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. A origem do medo é o pecado. O amor lança fora o medo. O perfeito amor lança fora o medo. Né? Mas o pecado nos traz esse medo, porque a gente percebe que nós, né, estamos errados, a consciência nos acusa e pronto, temos medo. Perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore de que te ordenei que não comesses? Então disse o homem à mulher que me deste por esposa, ela me deu a árvore e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher: que é isso que fizestes? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: visto que isto fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos e o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Curiosamente, Deus fez pergunta para Adão, fez pergunta para a mulher, mas não perguntou nada para a serpente. Não tem nada a ver com a serpente. Ele não vai tratar com ela.
mas com o homem e com a mulher ele queria tratar, ele queria instruí-los, né? Mesmo nesse contexto de queda. Versículo 15. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher disse: multiplicarei sobre modo os sofrimentos da tua gravidez. Em meio de dores darás à luz filhos. O teu desejo será para o teu marido e ele te governará. E a Adão disse: visto que atendeste à voz da tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara não comesses, maldita é a terra por tua causa. Todos os ambientalistas sabem que essa terra está se desfazendo. E há quem diga que já passou do ponto de retorno. Agora não tem mais volta, né? Consequência do pecado. Não é outra coisa, né? Consequência do pecado. A maldição de Deus por causa do pecado. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias da tua vida. Toda vez que você pensa assim, agora tem que trabalhar hoje, né? Assim não se aplica aos aposentados, né? Não, hoje eu tenho que trabalhar. Lembra de Adão, lembra de Adão, é culpa dele, basicamente isso. No suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela fostes formado, porque tu és pó e ao pó tornarás. E deu o homem o nome de Eva, sua mulher, por ser a mãe de todos os seres humanos. Fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. Então temos aqui Deus se preocupando em cobrir a nudez, né? A justiça do Senhor nos cobre o nosso pecado, né? Agora, desde aquela época, existiam abelhas, né? E desde aquela época, é, as peles não davam em árvore, né? Então, essas peles, claro, né, pressupõem um sacrifício, né? Deus realizou o primeiro sacrifício, né, para cobrir Adão e Eva. E esse é o prenúncio do verdadeiro sacrifício que nos cobre eternamente da nossa nudez diante de Deus, né? Então disse o Senhor Deus: eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Como alguém já disse, sob certo aspecto, é um fato a seguinte diferença: que a gente reconhece o mal e não consegue evitar. A gente vê o bem e não consegue realizar. Um pouco do testemunho de Paulo no capítulo 7 de Romanos. Né? Então, pronto, bem e mal estão ali. A questão é que o bem que eu quero, esse eu não faço. E o mal que detesto, esse eu faço, né? E também nossa tendência agora é pensar tudo em termos de bem e mal, que definitivamente não é a forma mais correta, né? A gente fica pensando, está certo ou está errado? Pode estar certo, mas não ser a hora. Pode estar certo, mas não ser o propósito de Deus. Então, é muito mais do que isso, né? Mas, enfim, aqui eles estavam logo no início, então eles se tornaram conhecedores do bem e do mal. Agora, tudo isso para chegar nessa frase. Esse é o ponto que eu quero chegar com os irmãos nessa manhã. Assim que não estenda a mão e tome também da árvore. Perdão, pulei uma frase aqui. Não, é isso mesmo. Eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Assim que não estenda a mão e tome da árvore da vida e coma e viva eternamente. O que ele fez? O Senhor Deus, por isso, o lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que fora tomado. E expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden e o refugiu de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Às vezes lemos essa parte aqui e vemos a justiça de Deus. Claro que é a justiça de Deus. Porque a quebra de comunhão em decorrência do pecado precisava, digamos, de uma manifestação externa. E essa manifestação externa foi
né, expulsá-los do jardim, fechar a porta e não deixar eles voltarem. Mas será que nós vemos aqui a misericórdia de Deus também? Misericórdia. Por que misericórdia? Pararam para pensar o que ocorreria se eles, como diz aqui, estendendo a mão, tomassem também da árvore da vida, já haviam tomado da árvore do conhecimento do bem e do mal. Imagina o que teria acontecido. Vamos fazer um exercício mental. Aliás, não precisamos, está escrito aqui. Ele estendeu, tomou da árvore da vida e diz aqui, e coma e viva eternamente. Não é isso que a gente quer, vida eterna. Irmãos, aqui é outra coisa. Se o homem tivesse tomado e comido da árvore da vida naquele momento, viveria eternamente como pecador. Como pecador. Não é o propósito de Deus. Os nossos dias estão contados, os nossos dias de pecado estão contados, graças a Deus. Ele quer pôr um fim nesses dias. Por isso que dormir em Cristo é uma grande bênção. Porque diz assim, fim do pecado. Fim do pecado. Os dias do pecado acabaram. Então, você já cansou de ser você? Várias vezes. Eu já cansei de mim várias vezes. Não consigo ficar livre de mim, né? Mas o Senhor vai resolver esse problema. O dia que eu falo assim, ok, você está livre de você, de tudo que você não consegue ser, de tudo que você não gosta, né? Em você. Fim. Que libertação, né? E aí seremos como? Vamos lá. O outro lado da Bíblia, primeiro João, primeira epístola de João, capítulo 3. Veja que grande esperança. Enquanto os irmãos abrem, quando Moisés escreveu um dos seus salmos, e disse que a vida do homem se estende a 70 anos, em havendo vigor, 80, mas ali tudo é canseira e enfado. Canseira é cansaço físico, ele nem está cansando. Qualquer coisa que faz a gente cansa, dói aqui, dói ali, etc. E enfado é cansaço emocional. Você cansou. Cansou de fazer o que antes gostava, agora não gosta mais. É Deus nos preparando para aquele momento assim, acabou. Aí nós vamos falar assim, graças ao Senhor. Grande bênção. Bom, mas então, como que serão as coisas? Versículo 2 do capítulo 3 de primeira epístola de João. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele. Você não mais será semelhante a você. Você ainda será você, mas seremos semelhantes a ele. Primeira Epístola de João, capítulo 3, versículo 2. Porque haveremos de vê-lo como ele é. Essa é a razão pela qual importa que nós permitamos ser conformados à imagem do Senhor hoje, porque seremos semelhante ao que ele é, mas possivelmente na intensidade com a qual nós permitimos que o Senhor ganhe isso em nós hoje. Todos seremos semelhantes a ele, mas talvez com intensidades diferentes. E essa intensidade dependerá de quanto o Senhor ganhar em nós hoje. E hoje o propósito dele é esse, nos conformar à imagem do seu Filho. Logo no início da história do homem, capítulo 3 de Gênesis, lemos da árvore da vida, né? Que o Senhor, na sua misericórdia, impediu que Adão e Eva voltassem para que não comessem e vivessem eternamente como pecadores, mas haverá um momento em que a árvore da vida voltará a estar disponível, né? Então, abra comigo no último capítulo da Bíblia. Apocalipse, capítulo 22, o último capítulo da Bíblia. Isso aqui, irmãos, é a eternidade futura.
Isso aqui o reino já passou, o juízo já passou, o trono branco, etc. Apocalipse 22, capítulo 22, versículo 1. Então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, de uma e outra margem do rio, está a árvore da vida, né? Figura do Senhor, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura dos povos. Como a palavra cura sugere doença, alguém disse que uma melhor tradução seria para a saúde dos povos. Oi? Está sem saúde? Para a saúde das nações. Não significa que havia doença que a gente sabe que não haverá e que tem que curar. Não. É para manter a saúde. Né? É a árvore da vida. Então, vimos o começo, vimos o fim, e aí nós nos perguntamos, bom, e agora? Né? E agora? Nós estamos quase torcendo para a coisa acabar logo, né? Não só você. Né? O apóstolo Paulo também era assim. Mas o apóstolo Paulo nos dá um mas, e esse mas é muito importante. Eu quero concluir com esse mas, ok? Então vamos abrir na epístola de Paulo aos Filipenses. Filipenses, capítulo 21. Perdão, capítulo 1, versículo 21. Porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Irmãos, ele não está falando da boca para fora, não. Ele estava convencido disso. E, aliás, não é difícil de nos convencermos disso. Ele talvez possa não ter o sentimento, mas ele percebeu isso. Ele falou assim, é vantagem, né? Entretanto, está aí a palavra, entretanto, mas, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Ora, de um e outro lado estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor, mas por vossa causa é mais necessário permanecer na carne. Ele entendeu que enquanto estivermos neste corpo, há um propósito, há algo a ser alcançado. No caso dele, era um ministério que ele tinha junto àqueles, né? Ele precisava, ele queria, ele precisava ajudar. Qualquer que seja, temos um propósito de Deus sobre nós. Mas, claro que queremos ver o Senhor. Claro que anelamos por aquele momento, né? Seja transformados no piscar de olhos, seja adormecer em Cristo, queremos estar com Cristo. É incomparavelmente melhor. É lucro, mas, tem um mas. Estamos aqui. E Deus tem um propósito. E nós não podemos perder esse bonde. Enquanto estivermos aqui, precisamos estar diante do Senhor. Pedir que Ele cumpra seu propósito, que Ele alcance o que Ele deseja alcançar no tempo que se chama hoje. Adão, onde estás? O que você está fazendo aqui, Elias? Perguntas que nós precisamos responder diante do Senhor. Queremos aquele dia, mas enquanto estamos aqui, é importante que estejamos aos pés do Senhor, para que Ele alcance tudo o que Ele quer alcançar. Que o Senhor fale no nosso coração. Amém. Temos tempo. Temos tempo. Então, os irmãos,
Bom, irmãos, assim, eu vejo como eu tenho feito alguns estudos, né? Tenho que concluí-los, mas eu percebo como que o Senhor tem controle sobre todos, né? Sobre todas as coisas. Eu tinha mandado uma mensagem para o Wilson ontem à noite, se tinha alguém para partir o pão. E aí ele falou, fique à vontade, né? Fique preparado. E porque o Senhor já tinha colocado algo em mim durante o meu período de trabalho, e aí eu fui meditando naquilo e, e aí eu organizei para poder compartilhar, né, na ceia. E o interessante é que eu ia falar sobre o propiciatório e o Álvaro falou. Eu ia falar sobre a árvore da vida e o Luiz também falou. Assim, mas assim, interessante que quando o Senhor me revelou isso, me constrangeu muito. E eu tentando fazer essa ligação, né, do propiciatório com a árvore da vida. Então, vou tentar ser breve aqui. Só a gente já viu os versículos, né? Mas só nessa ordem como eu organizei aqui, para a gente chegar no entendimento. Então, eu peço para os irmãos abrirem, por favor, em Gênesis 2, 9. Gênesis 2, 9. Do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores, agradáveis à vista e boas para alimento, e também a árvore da vida, no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, as duas estavam no meio do jardim. Agora vamos para Gênesis, Êxodo 25, 22. Oh, perdão, irmãos, Gênesis 22, 24. É, Gênesis 2, 22, 24. Gênesis 2, perdão, continuamos em Gênesis 2, versículo 22 ao 24. Então disse o Senhor Deus: Eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Gênesis 3, perdão, eu não anotei. Gênesis 3, 22 ao 24. Então disse o Senhor Deus: Eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Assim que não estenda a mão e tome também a árvore da vida, e coma e vive eternamente. O Senhor Deus, por isso, o lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que fora tomada. E expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim e ao e o refulgir de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Aqui o Senhor demonstra que a árvore da vida, ela era tão importante ser guardada que o Senhor coloca querubins aqui no plural, então era mais de um. E vamos ver lá em Êxodo que também provavelmente vai ser mais que dois. E os querubins, eles são uma categoria de anjos que tem a tarefa de zelar pela santidade de Deus. E além dos querubins, o Senhor colocou uma espada que brilhava tanto, assim, dá um entendimento de ser bem afiada,
e que ela se revolvia, ela mexia, girava. Então, passar ali era morte na certa. Agora vamos para Êxodo 25, 22. Êxodo 25, 22. Ali verei a ti, e de cima do propiciatório, do meio dos dois querubins que estão sobre a arca do testemunho, falarei contigo acerca de tudo, o que eu te ordenar para os filhos de Israel. Então aqui eu coloquei só para mostrar assim como que a presença dos querubins é porque tem algo muito importante para o Senhor. E a árvore da vida ali era muito importante para o Senhor. E colocou dois querubins ali. Mas a árvore da vida tinha querubins. E não especificou a quantidade. E aí agora vamos para Apocalipse 2:7. Apocalipse, capítulo 2, versículo 7. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Então aqui o Senhor já fala que a intenção dele é que o homem coma desse fruto da árvore da vida. É um propósito do Senhor. E agora, Apocalipse 22, capítulo 22, 14. Apocalipse 22, versículo 14. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida, e entrem na cidade pelas portas. Aí agora vamos fazer um parênteses só indo em Salmos 24, versículo 9. Salmos 24, versículo 9. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quando eu li o versículo Apocalipse 22, 14, e falando, né, sobre bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, e eu vendo o momento da ceia, e um dos elementos tipificando o sangue do Senhor, é como, assim, eu vejo como é assim, é extremamente importante esse momento da ceia. Porque o momento da ceia, ele é o que nos permite adentrarmos no coração do Pai. É um momento em que Jesus, com os apóstolos, e ansiava por aquele momento, e João deita no coração, no peito dele, de Jesus. Certamente ele ouviu as batidas do coração do Senhor, as batidas do coração de Deus. E, e se fosse eu iria deitar e ouvir essas batidas também são por mim. Essas batidas do coração do Senhor é por nós, de ansiar de estar conosco.
de ansiar, de ceiar com Ele na eternidade, de fazer com que possamos adentrar por aquelas portas da cidade de Deus, aquelas portas que falaram: levantai as vossas cabeças, porque a glória do Senhor é tão grande que elas tiveram que ser levantadas. E o Senhor nos convida a entrar por essas portas, na cidade dele, de ceiar com ele, na eternidade, e de comer do fruto dessa árvore da vida, que é tão importante para o Senhor, que colocou querubins para guardar, para podermos usufruir disso. Então, eu vi assim, como o Senhor é tão maravilhoso de nos dar tantas coisas, assim, dar e dar tanto assim em abundância, como o irmão falou, né? Não temos o que pedir para o Senhor, porque o Senhor nos limpa, nos justifica, nos convida a entrar na tua cidade, de estarmos na tua mesa, de estarmos no coração do Pai, de estarmos no teu coração e de ainda receber do fruto da árvore da vida. Então é bênção sobre bênção. É isso que eu tenho assim para compartilhar de tudo que os irmãos, né, descortinaram assim maravilhosamente. Eu vendo o Álvaro, né, falando, o Luiz também. Mas isso eu fiz essa associação do propiciatório com a árvore da vida. Amém. Amém.